No dia 25 de abril de 1977, os irmãos José de Souza, de 22 anos, Apolinário, de 31 anos, e Firmino, de 38 anos, e também o seu primo Aureliano, de 36 anos, foram a uma ilha chamada Ilha do Caranguejo, perto de São Luís, capital do Maranhão, nos arredores da Baía de São Marcos. Eles costumavam ir para essa ilha para pegar pedaços de troncos de árvores para levar para São Luís, para que fossem vendidas para uso de construção civil de pequeno porte. Importante detalhe é que essa ilha é um lugar praticamente inóspito, por haver muitos mosquitos, lama e muitas árvores. É um lugar em que as pessoas vão somente para buscar madeira ou apanhar caranguejo. José, acompanhado dos outros, foram de barco na tarde, e quando ancoraram em um pequeno riacho dentro daquela ilha, passaram o resto da tarde cortando madeira, até que quando chegou o final da tarde, eles pararam para descansar e comerem suas refeições. No final da tarde, a maré estava baixa e o barco estava na lama. Então, após comerem, por volta das 20 horas, eles decidiram dormir um pouco para esperar a maré subir, assim eles poderiam voltar com os pedaços de troncos para São Luís. Era a rotina daqueles homens, porém, aquela noite seria totalmente diferente das demais. O planejado é que eles acordassem à meia-noite, pois nesse horário a maré já estaria alta. Assim, eles poderiam sair da ilha com o barco e retornariam para São Luís. O Apolinário dormia em um tapete no chão da cabine do barco. Quando ele acordou, ouvindo Aurélio gritando desesperadamente na frente da embarcação. O pior de tudo é que quando isso aconteceu, já eram quase 5 horas da manhã, pois o sol já estava nascendo. Aqui vem o primeiro detalhe estranho. Quando Aureliano foi dormir, ele estava na parte de trás do barco, o que deixou o Apolinário meio confuso. O Apolinário foi socorrer o Aureliano, que estava no chão do barco, perto da carga. O Apolinário perguntou o que estava acontecendo, mas o Aureliano estava confuso e não sabia o que tinha acontecido. Ele apenas gemia de dor. Não conseguia ficar de pé e tampouco ele sabe como ele foi parar na frente da embarcação. O Apolinário percebeu que o Aureliano estava com marcas de queimaduras, enquanto ele ajudava o mesmo a se levantar. O mais estranho é que as roupas do Aureliano estavam intactas. Algum tempo depois, o Apolinário escutou gemidos na parte de trás do barco. Ele foi até a parte traseira do barco e viu Firmino deitado no chão, debaixo da rede de Aureliano. O esquisito é que, a princípio, Firmino foi dormir na parte da frente da embarcação, mas acordou na parte de trás da mesma. Eles trocaram de lugar, porém nenhum deles se lembram em que momento e como isso aconteceu. Para o espanto do Apolinário, Firmino também apresentava queimaduras em seu corpo. Ele estava inchado e a pele da região das queimaduras tinha caído. Ele não conseguia fazer outra coisa senão gemer de dor, e tampouco Firmino conseguia abrir os seus olhos. Apolinário foi até a rede de José para pedir ajuda, e lá se deparou com algo terrível. José estava sem vida. Seu corpo estava frio e apresentava enrijecimento. Apolinário era o único daquele grupo que não tinha nenhum tipo de lesão. Foi um momento de puro terror e confusão, pois não se tinha ideia do que tinha acontecido naquele barco, sendo que Apolinário não escutou nada de anormal enquanto ele dormia. Para piorar a situação, a maré estava baixa de novo. Apolinário teve que esperar mais 8 horas até a maré subir de novo, assim ele poderia levar o seu barco até São Luís para que ele pudesse pedir ajuda. Não havia rádio de comunicação para pedir socorro, nenhum kit de primeiros socorros. Apolinário teve a missão mais difícil de sua vida. Por volta das 14 horas, a maré voltou a subir de novo. O barco que ele estava era necessário mais de 3 pessoas para cuidar da vela e outra para cuidar do leme. Foi uma tarefa difícil para Apolinário, mas ele conseguiu fazer isso com muito esforço. Quando ele chegou no porto do Itaqui, em São Luís, ele teve que andar mais 10 quilômetros para pedir ajuda à polícia. Depois de ir até a sua casa para chamar o seu irmão, Pedrinho, e depois eles voltaram de carro para o porto para socorrer Aureliano, Firmino e recolher o corpo de José. Por volta das 21 horas, eles levaram Firmino para o hospital. Somente depois que o corpo de José foi liberado pelo ML, o Aureliano decidiu ser levado para o hospital para ser tratado das suas queimaduras, sendo que ele foi liberado na mesma noite após o tratamento. O Firmino ficou em coma por 1 semana. Ele permaneceu no hospital por mais de 1 mês e muitas vezes ele teve que ser levado para a UTI.
Firmino apresentava queimaduras de segundo grau, porém a mais grave estava no lado esquerdo das costelas, perto da axila esquerda e na testa. Os danos dos músculos do seu braço esquerdo foram tão severos que seus dedos ficaram atrofiados permanentemente para dentro, impossibilitando qualquer tipo de mobilidade. O corpo de José não passou por autópsia porque quando chegou no ML já estava em avançado estado de decomposição devido à exposição ao calor. Porém, um médico que examinou o seu corpo disse que não havia nenhum tipo de hematoma ou qualquer tipo de queimadura como sofrido nos outros 2 companheiros. Em seu atestado de óbito, informou-se que José faleceu devido a um acidente vascular cerebral, causado por hipertensão arterial, como consequência de um choque emocional. Ou seja, ele viu algo que o chocou tanto que fez com que ele literalmente morresse de susto. José era um jovem saudável e não apresentava qualquer histórico de hipertensão ou qualquer doença grave para que isso acontecesse. Assim concluindo que a causa mortis foi um choque emocional, deixando o caso ainda mais distante de uma solução. A polícia investigava o caso exaustivamente, mas a causa de todo aquele ocorrido ainda permanecia um mistério. Algumas hipóteses foram levantadas. Uma era que um raio cósmico atingiu o barco, porém não foram encontrados vestígios de queimadura no barco, o que era natural se acontecesse se caísse um raio. As roupas de Firmino e Aureliano teriam que estar queimadas também, o que não era o caso. Não foram encontradas nenhuma evidência de que aquele grupo de homens pudessem estar sob efeito de álcool, alguma substância ilícita, e tampouco havia vestígios de briga entre eles. Os 3 sobreviventes foram submetidos à hipnose profunda, mas ainda assim não se lembram de nada daquela noite, exceto que o Firmino murmurou ter uma vaga lembrança de um fogo e depois disso ele entrou em coma. Algum tempo depois, o Apolinário, o único que saiu ileso nessa história, começou a apresentar problemas de saúde. Ele se queixava de fortes dores de cabeça e tinha dificuldades para andar. Logo, ele teve que usar uma bengala para conseguir caminhar. Ele relata que não sabia o porquê disso, sendo que ele nunca teve problemas de saúde que o levasse àquele estado. A família do Firmino relata que após ele sair do coma, ele parecia sempre atordoado e confuso. Ele só voltou ao normal após alguns meses. O Aureliano relata que teve uma recuperação rápida e suas marcas de queimadura praticamente sumiram, e ele pôde voltar a ter uma vida normal. Algumas noites antes disso acontecer, muitos moradores de São Luís afirmaram ter visto luzes estranhas perto da Ilha do Caranguejo e também uma bola de fogo que flutuava sobre a mesma. Esse caso chamou a atenção de um ufólogo norte-americano chamado Bob Pratt, que foi pessoalmente para São Luís do Maranhão dar início às investigações ufológicas. A Ilha do Caranguejo é vista por muitas pessoas como um lugar sobrenatural e amaldiçoado. Muitas pessoas relatam que esse caso ocorreu devido à lenda da bola de fogo, mas tudo são apenas suposições. O que deixa esse caso ainda mais bizarro é que 9 anos depois, em 28 de abril de 1986, aconteceu a mesma coisa com outro grupo de pescadores. Um estava morto e outros ficaram queimados. Apesar de não se saber a causa desse fenômeno, era possível notar um padrão, pois a forma como esse fenômeno ocorreu era idêntica à que aconteceu 9 anos atrás. Importante lembrar que, paralelamente a esse acontecido em 77, se iniciava a Operação Prato no Pará, em que pessoas estavam sendo atacadas por OVNIs, e a operação também não obteve respostas do porquê estavam ocorrendo tais fenômenos. Comente o que você achou desse caso, deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse assunto. Me despeço de todos, até mais.